Olá pessoal, hoje faremos uma revisão às potências. O objetivo disso era para que a gente consiga estudar no futuro funções exponenciais. E para fazer, lembrando que essa revisão ela vai servir para alunos do ensino fundamental, para alunos do ensino médio, para alunos do ensino superior, e a gente vai de forma breve apresentar isso com muitos exemplos, tá bom? Então, focaremos a revisão das potências com expoente natural, ok? E eu tomo aqui um número A. É legal aqui que as letras são números, né? Então, quando eu coloco aqui, igual está no mouse, A pertencente aos reais, eu estou tomando esse A como um número real. E o N, agora eu também pego outro número, o N, um número natural. E o que vai significar isso aqui em vermelho? A e esse N em cima. Isso é a nossa potência. Eu tenho aqui uma potência, né? O A é a base e o N expoente. Então, base e expoente, o número aqui embaixo é base e o número em cima é o expoente. O que significa, então, uma base elevada ao expoente N no nosso caso? Significa que eu vou pegar esse A, essa base, e multiplicar por ele mesmo N fatores. A vezes A, vezes A, vezes A, vai ter N vezes esse A aí, tá? Então, isso que significa A elevado a N. Ficará mais claro aqui no exemplo, né? Tomaremos aqui 2 elevado a 5. O que significa? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 fatores, o 2 sendo multiplicado por ele mesmo 5 vezes aí. E isso dá 32. Então, 2 elevado a 5, 2 é a nossa base. E o 5 é a nossa expoente, tá? Nas minhas aulas, os alunos costumam cometer um erro terrível. Quando tem um exercício 2 elevado a 5, ele pega e faz 2 vezes 5, 10. Errado, né? Novamente, seguindo a definição lá em cima. 2 elevado a 5, você vai pegar e multiplicar 2 vezes 2, olha lá, igual está aqui, ó. Quantos fatores, né? Um fator, quando multiplica é fator. 1, 2, 3, 4, 5, porque nosso expoente é o número 5. Ok? Então, isso é a definição de potência. Se você seguir essa definição, você resolve tudo. Vamos para mais exemplos. Eu tenho aqui menos 2 elevado a 5. Aí você fala, pô, professor, você falou aí com o A, né? Agora vem com menos 2. O legal é que quando nós definimos, nós falamos que o A, a nossa base, ela é qualquer número real. Ou seja, pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser fração. Se a gente seguir o mesmo raciocínio, a gente consegue, então, resolver todos. Isso aí que são números reais. Não importa se é negativo aqui. Segue o mesmo raciocínio. Qual que é o raciocínio? Pega a base e multiplica por ela mesma. Quantos fatores lá? Os fatores que estivessem sendo apresentados no expoente. Então vamos seguir o mesmo raciocínio. A base é menos 2. Vou multiplicar por ele mesmo. 5. 5 fatores vai aparecer. Menos 2 vezes menos 2, menos... Então, tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5 fatores. Viu? Seguindo o raciocínio, nada difícil. E é só multiplicar. 2 vezes 2, a gente já sabe que é 32, por exemplo, de cima, né? Só que aqui a gente tem que pensar no sinal, né? Sinais iguais, positivos na multiplicação, né? Sinais diferentes, a gente tem negativo. Contudo, para não precisar ficar fazendo lá menos, com menos, com menos, com mais, com menos, aquela coisa toda, porque às vezes pode ter menos 2 elevado a 10, você vai ficar quebrando cabeça sinal, 10 fatores. Eu vou dar uma observação que vocês devem fazer. Se a gente fizer realizar isso aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais, e mais com menos, menos, né? Ficando menos 32. Ou você pode pensar algo mais rápido, olhando apenas o expoente. Quando o expoente é ímpar e sua base é negativa, o resultado fica negativo.
Quando o expoente é par, por exemplo, se eu tivesse aqui menos 2 ao quadrado, o resultado ia ser 4. Então, quando o expoente é par, 4, 2, 8, 6, o resultado sempre positivo. Agora, quando você tem uma base negativa e o expoente é ímpar, aí o resultado fica negativo. Para você não precisar ficar fazendo choque de sinal. Novamente, esses exemplos que a gente está trabalhando são com bases negativas, né? Então, como tem o nosso menos 2. Então, quando o expoente for ímpar, permanece o sinal negativo. Quando o expoente for par, fica sempre resultado positivo, tá bom? Para não precisar ficar quebrando a cabeça. Outro exemplo, agora com fração. 3 sobre 5 elevado a 3. Segue o mesmo raciocínio. 3 vezes sobre 5 vezes 3 sobre 5 vezes 3 sobre 5. Tá vendo? A base 3 sobre 5 aparece 3 fatores aqui. 3 vezes ela aqui. Tá bom? 3 vezes 3 vezes 3, 27. 5 vezes 5 vezes 5, 125. E não tem mais. Novamente aqui eu tenho agora uma fração e um número negativo na base, né? A base é 2 sobre menos 5. Isso tudo elevado ao expoente 3. Como fica? Mesmo raciocínio. 2 sobre menos 5 vezes 2 sobre menos 5 vezes 2 sobre menos 5. 2 vezes 2 vezes 2, 8. E 5 vezes 5 vezes 5, 125. Ó, aqui o menos 5 elevado a um expoente ímpar. Permanece negativo. Caso você não queira, você pode ficar fazendo choque de sinal também. Menos com menos, mais com menos, menos. Tá bom? Mas só olhando o expoente aqui que é ímpar, eu já sei que ele permanece negativo. Agora, muitos alunos têm uma dúvida. E se eu colocar esse sinal negativo tem que ficar embaixo? Tem que ficar em cima? Sabia que tanto faz quando você coloca sinal negativo? Porque divisão mais com menos é menos. Eu coloquei na frente aqui, né? Representando que a fração é negativa. Agora, se os dois tivessem dado negativo, menos com menos, aí o resultado ficava positivo. Tá? Mas, aqui eu tenho o numerador positivo e o denominador negativo. Mais com menos, a fração ficou negativa. Ok? Isso é o básico, gente. Com isso aí vocês resolvem muita coisa. Já adentra aí, fornece uma gama de exercícios que você conseguirá resolver enorme. Agora eu vou trazer mais coisas. Todo número elevado a zero é 1. Interessante isso, né? Eu não irei fazer a demonstraçãozinha aqui, né? Porque a aula eu pretendo que seja rápida e focada em exemplos. Ficando só agora essa definição para vocês aí, sem a demonstração dela. Mas, vamos para exemplos. Olha lá, 2 elevado a zero. Resultado é 1. Não precisa quebrar a cabeça. 3 sobre 5 elevado a zero. A base é 3 sobre 5. Como ela toda está elevada a zero, o resultado é 1. Né? Porque a base é 3 sobre 5. Todo elevado a zero. Pronto. Todo número elevado a zero é 1. E nossa vida também pode ter o expoente. O expoente, não a base. Eu estou referindo que a base a gente já viu exemplos com a base negativa. O expoente pode ser negativo. Tá? Pode ver que até o momento nós não vimos nenhum caso onde os expoentes eram negativos. O expoente era 5, que o expoente era 3. A gente só viu o caso onde a base era negativa. Passamos agora a caso onde o expoente é negativo. Olha ele aqui. O expoente. Menos n. Tá vendo? A elevado a menos n. O que acontece? Vai ficar 1 sobre a elevado a n. E aí você recai em uma potência com expoente positivo que a gente já sabe resolver lá de cima. Vamos para exemplos aqui. Olha lá. 2 elevado a menos 3. Se você seguir o que está estipulado aqui em cima, o que você vai ter? Como lá, 1 sobre a elevado a n. Então vai ser 1 sobre 2 elevado a 3. E aqui a gente já sabe resolver. O que significa 2 ao cubo? 8. Ficando 1 sobre 8. Tá bom? Olha aí que coisa simples de resolver.
Então, quando você tem um 2 elevado, quando você tem uma base elevada a um expoente, qualquer expoente negativo aí, é só você pegar e escrever 1 sobre a base em questão, no nosso caso é o 2, elevado ao expoente, só que agora ele fica positivo. E aí você conseguirá resolver, porque a gente já sabe resolver potências com expoente natural. Um exemplo mais aprimorado aqui, que decorre do que foi apresentado, é aqui, ó, 2 elevado a 2 sobre 5, a base é 2 sobre 5, elevado ao expoente menos 3. Né? De modo geral, o que você pode fazer? Inverter a base. Quando você inverte a base, o expoente fica positivo. Tá? Então, ao inverter a base, você já não terá mais problema, porque você vai ter um expoente positivo e você já sabe resolver pela aula que nós apresentamos acima. Ficando aqui 5 sobre 2 elevado a 3. 5 elevado a 3, 125. 2 elevado a 3, 8. O resultado seria 125 sobre 8. Tá bom? Ou seja, você está resolvendo o expoente negativo. O que eu faço agora? Você inverte a base do expoente. O expoente fica positivo. A base não muda. O expoente que muda. De negativo passa para positivo. No final da aula eu vou trazer exercício. Nós vamos resolver uma lista de exercício, né? E caso você ainda tenha ficado com dúvidas aqui, lá fica mais claro. E agora que a gente já sabe a potenciação, a gente pode trabalhar algumas propriedades. Tá? Temos 5 propriedades a ser trabalhadas. A primeira propriedade que eu trago é essa. Quando você tiver uma multiplicação, olha lá, o produto, com base igual a e A, você pode conservar a base e somar os expoentes. Isso aqui é muito legal. Isso aqui ajuda muito quando você trabalha equações exponenciais. Por exemplo, 2 elevado a 4 vezes 2 ao cubo. Você pode estar aí conservando a base, que é 2, e somando os expoentes. 4 mais 3, você tem então 2 elevado a 7. Viu? Conservou? Só vale quando as bases são idênticas. Não vai fazer isso com bases diferentes que não dá certo. Olha aqui. Eu tenho aqui, ó, que base aqui? 3 sobre 5. E no outro fator, 3 sobre 5. Bases idênticas. Com a base 3 sobre 5. Eu vou aqui neste passo colocar só isso aqui, mas é só para mostrar que quando não tem nenhum número, não está aparecendo expoente, significa que o expoente é 1. Tá? Não é que não tenha. O expoente é o número 1. Então eu tenho aqui 3 sobre 5 elevado a 1 vezes 3 sobre 5 elevado a 3. E agora a gente segue o que nós temos aqui na propriedade. O que é? Conservo a base e somo os expoentes. Então, 3 sobre 5, a minha base, 1 mais 3, então tenho 3 sobre 5 elevado a 4. Viu? Esse exemplo aqui serve para essa propriedadezinha. Divisão de bases iguais, outra propriedade. Tá? Enquanto na multiplicação você conserva a base e soma os expoentes, que foi o caso que nós estudamos, na divisão você conserva a base, mas subtrai os expoentes. Olha aqui, esse primeiro exemplo. 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 2. Eu tenho aqui uma base 7 e embaixo outra base 7. Bases idênticas. Segunda definição, eu posso estar conservando a base e subtraindo os expoentes. Então, 7 elevado a 5 menos 2. 7 elevado a 3. E aí é só resolver 7 vezes 7 vezes 7. Tá? E quando... agora aqui eu tenho, no exemplo abaixo, menos 7. Mesma coisa. Base é menos 7. Divisão de bases iguais. O que faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. O expoente da base de cima menos o expoente da base de baixo. 5 menos 2, ficando com menos 7 elevado a 3. Isso vai resultar, como o expoente é ímpar, o resultado da multiplicação vai ser negativa. Tá bom? Então, não vai ter problema com choque de sinal. E temos outras propriedadezinhas também, que eu falei que seriam 5, né? Essa, quando você tiver potência do produto, né? Eu tenho um produto aqui na base. A base é um produto. E está elevado a um expoente.
você pode separar A elevado a N vezes B elevado a N, né? Ficando bases produto de potência. Por exemplo, 5 vezes 3 elevado a 2. Eu posso separar isso em 5 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. E aí eu resolvo. 5 elevado a 2, 25. 3 elevado a 2, 9. E aí por diante. Tá? Então, essa propriedade te permite tirar dos parênteses esse produto. Lembrando que fica sempre o número aqui elevado ao expoente vezes o outro elevado ao mesmo expoente. É igual aqui, ó. 5 sobre 7 vezes 3 sobre 4 elevado a 3. Vai ficar 5 sobre 7 elevado a 3 vezes 3 sobre 4 elevado também ao número 3. Tá? Potência do quociente. Enquanto aqui eu tinha a potência do produto, né? Cada um carregava o seu expoente. Aqui eu tenho a potência do quociente. Tá bom? Segue o mesmo raciocínio. Então eu tenho um A sobre B elevado a N. É a mesma coisa que A elevado a N sobre B elevado a N. Igual aqui era a mesma coisa que A elevado a N vezes B elevado a N. Exemplo. 2 sobre 3A ao quadrado. É 2A ao quadrado sobre a base de baixo aqui, ó, ficando uma base, né, na verdade, 3A ao quadrado. Caso você precise aplicar essa propriedade. Nem sempre é necessário aplicar a propriedade. Às vezes você aplica quando você quer simplificar. Como eu falei, lá nas equações exponenciais que vem no futuro aí, quando você quer desenvolver, deixar as bases idênticas, essas propriedades ajudam. Tá bom? Aqui é lógico que caso você quisesse desenvolver, você já ia direto. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 sobre 9. Tá vendo? Não precisa de propriedade. As propriedades são quando você quer simplificar, resolver equações, elas ajudam. E por fim, a última propriedade que eu trago é essa aqui. A elevado a N, tudo isso elevado a N. Como fica? A elevado ao produto dos expoentes. Então isso aqui é potência de uma potência. Tem uma potência aqui elevado isso ainda com outro expoente. Então você pega e multiplica os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 5. Para você não precisar ficar resolvendo lá 2 elevado a 3, 8. E pegar isso e ainda elevar ao 5, você pode estar fazendo o seguinte. Multiplicar o expoente. 3 vezes 5 é 15. Ou seja, 2 elevado a 3. Tudo isso elevado a 5 é a mesma coisa que 2 elevado a 15. Porque é o produto de 3 por 5. Tá? Então, a aula aqui, nós fizemos a revisão das propriedades 5 de potência. Lembrando que são potências com expoentes naturais. E fizemos aqui a apresentação, a definição das potências. Tá bom? Eu finalizo aqui. E aqui eu já tenho aparecendo. A próxima aula a gente trabalha com exercícios desse assunto. Valeu!